Seja bem-vindo a mais uma explanação sobre o tema Consciências Aliens. E a problemática de hoje é sobre a correlação que as pessoas fazem entre consciência alienígena e espiritualidade. Principalmente pessoas que têm a crença baseada no maniqueísmo, que é essa separação imediatista entre bem e mal, e pessoas que têm enraizados conceitos de religião abraâmica, como, por exemplo, o cristianismo, que está entrelaçado aí nos fundamentos do maniqueísmo. Bom, já expliquei para vocês no vídeo anterior que uma consciência alien não é uma consciência humana, não tem uma natureza humana, não possui natureza humana, nenhum resquício humano. E embora eles compreendam a natureza humana por nos observar há muito tempo, o nosso comportamento, inclusive o nosso comportamento espiritual, as nossas inclinações e manifestações espirituais, e assim conseguirem, de certa forma, nos manipular pelas crenças espirituais. Porém, eles não possuem o mesmo entendimento que a gente do que é espiritual. A correlação que fazem é justamente pela manifestação ser através de nossa sensibilidade psíquica, algo que entidades, espíritos e divindades também utilizam para se comunicarem com a gente, se conectarem com a gente, através do nosso mental. E eu explico melhor sobre isso no estudo Desvendando a Mediunidade. Explico exatamente o que é a mediunidade e tudo o que ela abrange e como utilizá-la. O que eu tenho visto é que as pessoas estão com a necessidade de serem as primeiras a terem a verdade absoluta, a explicação mais adequada, e tendem até ao sensacionalismo para conseguirem destaque nesse tema, e estão fazendo de tudo para justificar que manifestação de consciência alien também tem a ver com manifestação espiritual de entidades, de divindades, etc. Porém, são pessoas que nitidamente, se você entende o básico de culto a deuses antigos e de trabalho com entidades e sistemas de magia, você vai perceber que são pessoas que não dominam o assunto e estão forçando argumentos, caçando pelo em ovo para fazer essa associação. E para a gente entender isso, a gente precisa, mais uma vez, eu vou continuar insistindo nisso, deixar de lado a ideia maniqueísta de bem e de mal. Porque assim como colocaram que existem seres do bem e seres do mal espirituais, estão fazendo isso também com manifestações aliens, de consciência alien, de seres extraterrestres, etc. A gente sabe, obviamente, que existe sim vida fora da Terra, que existem outros planos de existência onde essas consciências se manifestam sem a necessidade de um corpo físico, aqui como, por exemplo, no plano físico, onde temos 3 dimensões, né? 2 de espaço e 1 de tempo, onde a matéria ordinária é necessária para que esse plano exista. Então, o que eu gostaria de explanar para vocês, dada toda essa introdução, é que não há a possibilidade de acreditarmos que aliens, consciências aliens são a mesma coisa, ou que se assemelham ou que dão as mãos a manifestações espirituais. Deuses, divindades, entidades, independente do nome que eles recebem, de acordo com cada cultura, não agem e não compactuam com consciências alienígenas. E misturar essas duas coisas é pedir para cair num limbo e ficar completamente perdido, e dar lugar até a muita crença preconceituosa, principalmente se baseando aí no maniqueísmo, na necessidade de dizer que algo é divino ou demoníaco, de que existe algo bonzinho e algo malzinho,
e dando lugar também até a teorias de conspiração, de que existe alguém no controle de tudo, de que existem acordos em que governos se beneficiam com consciências aliens. O próprio ser humano dá vazão a isso, o próprio ser humano cria isso, cria essa crença, essa realidade de que tem algo no poder, assim como almejam aliens bonzinhos no poder, ou seja, os dois lados têm ciência de como a gente se comporta diante do desconhecido e de coisas que vão além das nossas capacidades de compreensão, por estarmos condicionados a essa realidade física e entendermos coisas de outras dimensões das quais a gente ainda não concebe logicamente, pode colocar em xeque a nossa sanidade. Então, a gente tem um mecanismo de defesa natural, que é tentar associar sempre figuras, símbolos e imagens, situações ao que a gente compreende como realidade, ao plano físico. Um mecanismo de proteção para proteger a nossa sanidade. Então, quando a gente tenta explicar algo que vai além da nossa compreensão de realidade daqui, a gente bate num teto. Por isso que é importante a gente compreender sobre as nossas capacidades psíquicas e de conseguir atingir outros níveis de consciência que vão além deste plano. Através da nossa consciência nós conseguimos ir até outros planos. Não que a nossa consciência saia do nosso corpo como se fosse uma viagem astral, não é assim que funciona. A nossa consciência tem vários níveis e elas residem simultaneamente em outros planos, em que ao mesmo tempo que temos um nível de consciência que é condicionado a este plano, nós temos outros níveis de consciência que são condicionados a outros planos. Porém, é algo gradual, para que justamente a nossa consciência que é condicionada a este plano não seja corrompida. Porque nós só conseguiríamos, de fato, experienciar a realidade de outros planos quando nós não estivermos mais condicionados ao plano físico, ou seja, após o nosso desencarne. Depois da morte, né? Quando passarmos pela transição da morte e não estarmos mais com a nossa mente condicionada ao plano físico. E é tão complexo eu dizer para vocês que não há ligação de parceria, né, entre consciência alien e espiritualidade, pelo fato de que é muito mais fácil criar teorias, criar justificativas e argumentos que digam que sim, que existe relação sim, é muito mais fácil. Tanto pela escassez de entendimento do ser humano com relação a esses temas, pessoas leigas na questão espiritual, quanto pela necessidade que o ser humano tem de acreditar em coisas fantasiosas que sejam mais confortantes. E muitas mentes perturbadas buscam até acreditar somente que é tudo muito perigoso, tudo muito maligno, tudo muito perverso. E suscitar nas pessoas um certo medo, insegurança, pânico, para que assim elas fiquem à mercê de pessoas que se dizem obter o conhecimento necessário para instruí-las. Eu vou ficar por aqui hoje e vou deixar tudo isso para vocês refletirem. E espero que seja proveitoso e qualquer coisa vocês podem discutir sobre isso comigo pelo WhatsApp.